Ok, boa noite para todos. Eu estava, Natal, que eu estava com a família, eu disse para todo mundo que meus músculos de sorriso estavam doendo, porque estava sorrindo bastante. E já está começando agora, vendo todos vocês. É um banquete para mim, de poder falar português com meus amigos e estar juntos. Mas esse assunto é porque isso está bastante no meu coração, a vida que está nas igrejas, porque eu estou trabalhando bastante na África e estou trabalhando bastante com os líderes lá e eles estão sempre pedindo mais informação sobre isso, mais ensinamento. E, de fato, a gente fez um curso lá sobre a glória da igreja. E eu confesso que quando eu comecei minha vida cristã, eu não amava a igreja, mas com o tempo, especialmente quando eu comecei a estudar o livro de Efésios, eu me apaixonei com a igreja. Mas, eu esqueci de falar, eu ia mandar para Ricardo, mas eu vou mandar para ele. Eu tenho tipo 2 páginas de anotações que você pode usar para fazer uma revisão das coisas que eu vou falar hoje à noite. Mas uh, eu queria começar com um versículo bíblico. Agora. Eu chamei essa palestra Igreja Viva. Eu vou falar sobre as qualidades, as práticas e as barreiras, que são barreiras e as qualidades de uma igreja com vida, as práticas da igreja com vida e as barreiras que pessoas experimentam. Mas eu gosto desse versículo. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E você sabe que isso vem de Apocalipse. É interessante porque tem 7 tipos de igrejas que estão nesse capítulo 2 e 3. E ele sempre fala isso. Quem tem ouvidos? O que ele está querendo dizer lá? Os ouvidos espirituais que ele está falando. Quem tem ouvidos espirituais, que tem a iluminação do Espírito Santo, ouça que é o Espírito diz às igrejas. E nota que é para todo mundo escutar isso. Então, eu queria falar isso, que nota que é plural lá, as igrejas. Então, ele está falando isso para nós hoje. E se nós temos ouvidos para ouvir que o Espírito está falando das igrejas, nós vamos ter a capacidade de saber a vontade de Deus e fazer as mudanças que são necessárias na igreja. Como eu falei, que é para todas as igrejas, ele disse plural, não é somente aquela uma igreja, a mensagem é uma coisa aplicável para cada um de nós. Claro que certas igrejas têm qualidades que são como nossas igrejas e a gente deve aplicar, mas a mensagem é para todas as igrejas e não somente aquelas igrejas que são alistadas. Eu coloquei aqui, é fácil criticar. Olha, eu acho se quiser, nós podemos achar e ficar a noite inteira falando de todos os defeitos na igreja. É fácil, tem muita gente que faz isso. Eu gostei como o Tom Julian falou. Às vezes, a gente olha da igreja de baixo para cima, e a gente olha e a gente vê a sujeira e tudo coisas que está abaixo da igreja. E que eu gosto do livro de Efésios e que eu vou recomendar que talvez um outro estudo sobre todo o livro de Efésios, é que Efésios leva a gente lá para o céu e olhar na igreja pela visão, com a visão de Deus, porque realmente Deus tem a igreja como sua noiva. Eu gostei com um amigo que ele falou isso, ele falou, olha, a igreja está doente, mas se você começa a lutar com a igreja, você vai precisar lutar contra o noivo, porque ele não gosta quando a gente faz mal com a igreja. Mas se a gente olha nas dificuldades da igreja, a gente pode trabalhar para ver a igreja refletir a realidade do corpo de Cristo. Isso que eu quero fazer hoje um pouquinho. Então, quem tem ouvidos, e eu espero com a oração que o Ricardo fez lá, que nós temos ouvidos espirituais de ouvir que o Espírito diz às igrejas. Você vê que cada um daqueles 7 igrejas Apocalipse, normalmente ele falou coisas boas sobre cada igreja, com exceção de alguns,
E ele falou, mas eu tenho isso contra vocês. E ele falou coisas para corrigir. E eu espero que essa igreja seja, esse templo seja assim. Então, não fique na defensiva. Não fala, ele está falando mal da minha igreja. Eu não estou falando mal de igreja nenhuma, mas eu estou falando que eu creio que Deus quer das igrejas, que é uma igreja com vida. Como é que eu ia descrever uma igreja viva? Eu gosto muito de o trecho, eu gostaria que vocês olhassem nas suas Bíblias em 1 Coríntios 14. Eu tenho uma tradução meio esquisita aqui, diferente na minha frente aqui, mas 1 Coríntios capítulo 14, eu vou ler, começando o versículo 24, 26. Se ao contrário, todos profetizarem, o incrédulo, o simples ouvinte que entrar, há de sentir arguido por todos, julgado por todos. Versículo 25. Os segredos do teu coração desvendados, vai levantar a mão e tomar uma decisão e dizer que Deus está realmente com o pastor. Isso que fala? Não, nota que qual é a resposta do evangelho? A mensagem. Ele vai virar um adorador, porque olha o que ele fala aqui. Ele falou que é tudo julgado e os segredos do coração são desvendados, prostrar-se-á com o rosto para a terra. Ele vai virar um adorador. E ele vai testemunhar, porque ele vai falar isso, ele adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vós. Que a questão que eu vejo, a qualidade de uma igreja viva, é que quando um incrédulo entra no meio do grupo lá, ele reconhece que a presença de Deus está lá. Se a pessoa está buscando Deus, ou já conhece Deus, ou não conhece Deus, ele vai chegar lá e ver a realidade da presença de Deus. E não é a presença de Deus com o pastor, mas ele vai ver a realidade entre os membros, então está no meio de vós. E eu vou descrever algumas igrejas aqui que eu achei interessante. Eu queria enfatizar isso. Deus está, de fato, no meio de vós. Esse que a gente deseja, que quando a pessoa chega no meio de nós, reconhece que Deus está com as pessoas e não somente com pastor e músicos. E eu vou mencionar meu irmão. Eu lembro que logo quando eu conheci Cristo, eu levei meu irmão para conhecer minha igreja. E essa igreja que eu fiz parte era uma igreja missionária. Nunca chegou mais do que 200 membros essa igreja, mas a igreja enviou mais de 100 missionários para diferentes partes do mundo. E mais de 60% das pessoas estavam envolvidas nos estudos bíblicos fora da igreja. E meu irmão, ele disse para mim depois, ele falou, essas pessoas têm algo que eu não tenho. Essas pessoas têm algo que eu não tenho. E tocou profundamente. Meu irmão não converteu ainda, mas ele viu a realidade de Cristo no meio da igreja. A segunda coisa, houve um ateu uma vez que estava a gente estava muito pequeno, uma igreja pequena lá, e um ateu entrou, e no meio do culto ele falou, vocês são diferentes, vocês não é uma igreja que eu conheço, vocês são uma família. E ele ficou maravilhado com a presença de Deus, mesmo sendo um ateu. Eu achei interessante, um visitante, eu levei um grupo de americanos, de fato, para conhecer uma igreja. A gente passou o dia inteiro com essa igreja e a gente ficou conversando à noite. E uma das moças que estava no grupo lá começou a chorar. E ela disse, eu não sabia que a igreja de Atos, capítulo 2, existia hoje, porque ela sentiu a presença de Deus que estava no meio de nós. E outro, Tom Julian, que ele era o ex-diretor da missão antes de Davi Gillis, eu chamei ele para 99, para um tempo que a gente passou um tempo excelente. A gente começou 8 horas de manhã, um domingo.
a gente fez um batismo, e a ceia durou até depois de 3 horas da tarde. E Tom Julian, ele estava ao lado de mim, ele falou uma coisa interessante, ele virou para mim e falou, olha, no começo do nosso ministério na França, no Chateau, no Castelo, era igualzinho isso. Você podia sentir a presença de Deus. A palavra que tocou em mim, que ele falou, era. Eu falei, por que parou? Por que não continuou essa vida? Eu vou te falar, é muito difícil de manter esse nível de vida espiritual dentro de uma igreja. A igreja pode existir, mas e sempre tem um grupo pequeno do grupo, a gente vai ver isso no momento, mas sempre tem um grupo central na igreja, que é centrado, um grupo de pessoas que são bem comprometidos, que são buscando a Deus, que tem vida, mas de manter para o grupo inteiro desse tipo de vida não é fácil. E eu espero que hoje eu possa explicar como essa vida fica, o que é essa vida, o que nós podemos fazer, quais são as barreiras, porque meu desejo é que nós temos um avivamento no nosso meio. Tanto nos Estados Unidos, eu estou me envolvendo com algumas igrejas aqui, como na África e como no Brasil. Esse é o desejo, de ver a igreja funcionando como corpo de Cristo. O que é a vida? E eu devo perguntar isso, o que é Zoe? A palavra Zoe, eu acho que tem algumas pessoas que eu vi que são da igreja Comunidade Zoe, lá de Uberlândia. A razão que a gente pegou esse nome é porque esta palavra é traduzida para vida. Tem uma palavra que fala sobre vida física, que é bios, que é a raiz da biologia, mas essa palavra Zoe é uma palavra muito importante para entender o que estamos falando na igreja com vida. Eu vou tentar definir de várias maneiras, e você sabe que eu sou biólogo, e eu procurei na internet o que é a vida física. A gente sempre falou sobre isso nas aulas de biologia, mas eu queria ver se tem uma coisa que fala sobre as qualidades de vida. Escuta essas coisas, porque eu quero voltar e falar sobre essas coisas acerca da igreja. Primeira coisa, uma coisa viva tem a capacidade de responder da ambiente ao redor da igreja lá. Vai fugir, vai ser atraído, mas de uma maneira que vai adaptar e responder ao ambiente. É uma reação. Você sabe disso, se alguém está deitado lá, o que a gente faz? Acorda, né? A pessoa vai acordar, ele respondeu. Você acordou a pessoa, tem uma capacidade de responder. Crescimento e mudança, capacidade de crescer, que começa crescimento, e há uma mudança com o tempo, que mostra que é uma vida, que há uma transformação de uma certa forma. A terceira coisa, e essa é a grande parte, é reprodução. A capacidade de se reproduzir mostra que uma coisa é viva. Metabolismo, essa é uma palavra grande de biologia, mas significa que a capacidade de obter e usar energia. A gente come, a gente vai fazer digestão e processar a comida no nosso ventre, nossa barriga, e daí a gente vai pegar essa energia e usar a energia, e a gente pode se movimentar. Plantas pegam energia são vivos, mas a energia vem do sol, e eles têm a capacidade de pegar essa energia e crescer. Essa palavra é forte, mas técnico é homeostase. Isso significa estabilidade, porque nós temos diferentes elementos no nosso corpo e é coordenado para fazer uma estabilidade no corpo.
os diferentes elementos estão trabalhando para manter equilíbrio, você começa, quando você começa a ficar com calor, você começa a suar, essa parte do corpo, do pele, vai eliminar esse calor. Quando está com frio, o sangue vai retirar. Minhas mãos estão frias agora, porque não tá dentro da casa aqui, talvez está 28 graus, alguma coisa, mas minhas mãos estão acostumadas com parar e tá com um pouco frio. Então, o que acontece, a razão que sente frio é porque o sangue vai ser tirado. Normalmente, que é uma coisa que é debatido sobre isso, mas normalmente uma coisa viva é feita de células. É interessante, cada parte, cada célula é uma unidade viva, mas realmente é interdependente do resto do corpo ou do organismo que está lá. É interessante isso, de passar características da próxima geração. Essa é uma coisa que acontece relacionada com reprodução. Agora, pensa nisso em termos de uma igreja. Pensa nisso sobre a igreja, a capacidade de responder. Eu tenho um amigo que trabalha com revitalização das igrejas, e ele trabalha com as igrejas de Canadá, e ele falou que uma pergunta que ele faz para as pessoas é de qual ano sua igreja está vivendo. A pessoa fala, 2022. Fala, não. Qual é o ano em que sua igreja está vivendo? Porque muitas igrejas vão falar assim, olha, você escuta isso muito, sabe quando a nossa igreja estava crescendo, quando a gente estava realmente trabalhando, a igreja estava viva e tudo isso, é 1995. Nós temos que voltar para 1995. Mas o mundo mudou. E a igreja tem que responder às mudanças. Claro que a gente nunca muda a mensagem, mas a maneira de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de expressar essa coisa, de maneira de organizar a igreja, vai realmente adaptar do ambiente. Deus deu ao organismo a capacidade de adaptar as coisas ao ambiente. Quando começa a ficar frio, calor, nós podemos... Mas a igreja tem que adaptar. Se a igreja recusa mudar, então a igreja vai morrer. Crescimento e mudança. Crescimento não é o alvo, mas o crescimento, novos convertidos, é uma demonstração que a igreja está viva. Reprodução. A igreja está implantando outras igrejas. Metabolismo, de pegar recursos humanos, recursos financeiros e usar essas coisas para realmente promover a igreja. Homeostasis, olha, essa é uma coisa que acontece, você pode pensar, tem certas pessoas que falam, não, a igreja tem que pregar só a palavra, de estudar a palavra de Deus, e outros falam, não, mas a gente já sabe muito, a gente tem que evangelizar, e outra parte diz, não, mas temos que realmente organizar e alcançar as crianças, não, temos que trabalhar com isso, outro, tem que fazer trabalho social. Mas uma igreja viva, vai pegar uma estabilidade, onde a igreja inteira vai, esses diferentes elementos, os que trabalham com jovens, com crianças, de educação dos adultos, treinamento de líderes, educação das pessoas, evangelismo, discipulado, todas essas coisas vão cooperar e trabalhar com um só organismo. Feito de células, eu creio muito no ministério de pequenos grupos, porque os pequenos grupos são uma unidade da igreja. Cada um é como praticamente uma pequena igreja, onde pessoas trabalham com edificação mútua, onde há a realização dos outros dentro desse pequeno grupo que vai reunir. E claro que essas células devem estar parte de uma coisa, um organismo maior, porque para realmente expressar o corpo de Cristo. E a coisa que é importante é de passar as características da próxima geração. Tem princípios, tem coisas e verdades que nós,
vamos passar de geração para geração e já estão sendo passados, tradições, que eu posso falar. Pessoas podem ter surpresa de me ouvir falar de tradição. Tradições são excelentes, não tem problema com tradições, mas tradicionalismo é um problema. Quando você faz uma coisa porque sempre foi feito, nem sabendo por quê, mas tradições são parte do que nossa identidade com a igreja. Nós, na Igreja dos Irmãos, tem certas tradições que são boas, e é importante preservar essas coisas e passar para a próxima geração. Então, essas são as capacidades, essas são as qualidades de uma vida física. Agora, eu vou abrir para perguntas no momento, mas eu quero falar esse aspecto de vida espiritual, Zoe. Não, de fato, eu vou deixar isso alguém tem comentários sobre isso ou perguntas sobre essas qualidades de vida física? Porque essas mesmas coisas é sinal da vida espiritual dentro da igreja. Alguém tem uma pergunta? Comentário? Não fique com vergonha. Ok, eu acho que está bem explicado, não sei. Uma das coisas que a palavra Zoe, eu vou falar, é muito ligado com vida. E eu gostei quando alguém falou que muito quando nós falamos da queda, nós falamos sobre o que nós adquirimos. Nós adquirimos, ser humano adquiriu uma natureza pecaminosa, o coração duro, tem bastante coisa, mas ele falou que a Bíblia fala muito que Adão perdeu, porque você lembra que houve a opção de comer da árvore da vida, e esse é dar vida para a pessoa, mas você pode ler Romanos 5, 12 a 21, repara as coisas que você vai ver, a morte ligado com pecado e vida ligado com o relacionamento com Deus. Então, você pode ver que vida e justiça e pecado e morte são combinados lá, que são bastante lá, essas palavras. Então, o que aconteceu? Adão, ele perdeu Zoe, ele perdeu a intimidade com Deus. João 17:3 fala que esta é a vida eterna. O Zoe é uma qualidade de vida, não somente existência eterna, mas ele falou que a vida espiritual eterna, esse é de conhece a Deus, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que enviastes. Esses versículos falam que utiliza a palavra Zoe, que fala dessa qualidade de vida. Então, Adão, ele perdeu esta vida. Quando ele perdeu o relacionamento íntimo com Deus, ele perdeu vida, ele perdeu a capacidade de ter essa intimidade com Deus. E você pode olhar em João, capítulo 1, eu queria ler isso um pouquinho, porque isso tem a ver com a próxima parte que eu vou falar sobre intimidade, sobre a igreja aqui, Zoe. Mas olha o que ele falou aqui, em João capítulo 1. Um momento, eu estou usando uma Bíblia que eu não estou acostumado. No primeiro, versículo 1, no começo era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, essa palavra, eu queria comentar sobre isso. A palavra, muitas pessoas focalizam na palavra logos, e eu já ensinei sobre logos, que logos é um conceito de grego, de conhecimento, da filosofia, origem de todas as coisas, mas a palavra hebraica é memra, ou pelo menos a palavra que os rabinos usaram na época de Jesus, é uma coisa memra. Lembra-se disso, que João não era um filósofo grego, mas ele usou essa palavra, e o conceito de memra
que os judeus tiveram é que era a palavra, a memra, que Deus usou para criar o mundo, para criar o universo. E ele se revelou através da memra, da palavra. E a salvação que vem para nós vem através dessa palavra. De fato, nota que essa palavra é interessante, os rabinos falaram, criaram e trataram esse membro como se fosse Deus mesmo, mas era diferente, independente de Deus. Então, você pode ver que isso no primeiro versículo, ele fala, no começo era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse Jesus é literalmente esse logos, esse membro, e ele fala, tudo foi feito por meio dele, a criação, que é a palavra membro, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, nota que essa revelação que veio assim, e depois ele vai falar sobre a salvação que vem através da palavra. Então, nota que ele estava falando em 1:4, quero ler isso de novo, 1:4, desculpe. Ele falou que o que foi feito por ele nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Nota como ele ligou esse conceito da luz e vida, e Zoe, que ele estava falando lá. Então, eu queria mostrar como a importância que a Bíblia dá para esse conceito, especialmente João, deu muita importância para essa palavra Zoe, e ele ligou esse Zoe com o aspecto dessa intimidade com Deus. Agora, como eu falei, Zoe é um relacionamento com Deus, com 17:3. Quando ele fala da vida espiritual, ele está falando alguém que tem seu espírito ligado com Deus. Fala em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 6, ele fala que aquele que se unir com o Senhor é um espírito com o Senhor. Nós temos o Zoe dentro de nós, porque foi restaurado. Essa é uma coisa, só uma coisa que eu estou vendo muito esses dias, é que a gente enfatiza bastante, e correto, é importante, a redenção que está em Cristo. Ele redimiu, ele perdoou nossos pecados, mas a gente esquece que regeneração, que vem no mesmo momento da salvação, nós somos redimidos, comprados de escravidão do pecado, nós somos regenerados, transformados e reconciliados, que nós somos reconciliados de restauração dessa intimidade com Deus. Então, Zoe é esse relacionamento com Deus. Isso vem do relacionamento com Deus, Jesus. Eu coloquei, Zoe não é uma teoria só. Olha que eu vejo isso onde esse trecho entra com a igreja. Olha em 1 João, primeira epístola de João. É interessante, eu li essa primeira parte do João, porque é bem paralelo. Ele falou, nota que ele começou praticamente com as mesmas palavras, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e que nossas mãos palparam do verbo da vida, da verbo da Zoe, que é Jesus Cristo. Ele falou, olha, nós tivemos um relacionamento, nós vimos com os olhos, escutamos, nós palpamos, ele é vivo, esse Zoe, essa palavra da vida, essa mensagem, esse membro, realmente era uma coisa que não é a teoria, nós experimentamos isso. Então, a palavra, quando você fala a palavra de conhecer na Bíblia, isso significa uma familiaridade com Deus. E aí ele falou aqui, porque a vida manifestou-se e nós a vimos, e lhe damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna. Olha como vida, Zoe. E olha que ele falou, que estava volta para o Pai, e nós apareceu. O que vimos e ouvimos, vou-lo anunciamos, para que estejas também em comunhão conosco.
e nossa comunhão, nossa intimidade com o Pai. Então, nota relacionamento com a igreja aqui. Nota com relacionamento com a igreja, porque ele falou, nós temos comunhão com Deus e nós queremos falar essas coisas para você entrar em comunhão conosco, porque a maneira que nós vamos ter essa comunhão é através do relacionamento com Deus. E ele falou, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esse é paralelo a João 17:3. E isso nós escrevemos para que nossa alegria seja completa. E essa é a mensagem que ouvimos, anunciamos. Deus é luz e não nele há treva algum. Nota com relacionamento agora com essa vida e luz agora, que é a revelação. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos se não praticamos a verdade, que nós não conhecemos Deus. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, eu espero que você entenda, eu fui meio rápido sobre esses trechos e coloquei vários conceitos aqui, a palavra, a luz, a vida, essas coisas são todos ligados com o outro. Mas o que ele falou? Se nós andamos na luz, se nós temos comunhão com Deus e vivemos essa intimidade, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o que ele falou? Que o sangue de Cristo nos perdoa quando nós estamos realmente andando na luz. Então, essa razão que eu vou falar no momento sobre isso, sobre a importância de discipulado, porque discipulado ensina a pessoa de como andar na luz, de como andar pelo Espírito Santo. E ele está falando desse luz, nós estamos com salvação, mas é uma coisa desse andar, desse conduzir em comunhão com Deus, é muito importante. Então, meu ponto aqui, que essa palavra, Zoe, é relacionada à nossa intimidade com Deus, mas essa palavra, Zoe, também é que liga a gente um com os outros, porque nós temos essa vida em nós. A igreja é feita de pessoas que andam pelo Espírito Santo. Ok, agora eu vou deixar para fazer perguntas agora, se minha explicação foi clara, dessa coisa aqui de 1 João 1 e João capítulo 1. Interessante o paralelo das mesmas palavras que estão usadas lá. Ô Bruce, teve uma pessoa que perguntou uma pergunta, e é a minha também. Perguntou assim, qual a diferença entre Zoe e Logos? A mesma coisa? Qual a diferença de uma ou de outra? Ok, logos é a palavra, normalmente quando você vê a palavra logos, é uma palavra escrita, mas é outro significado também, que é uma expressão de Deus, é a palavra que Deus fala, ok? Então, essa palavra, esse memra, esse logos é que vai produzir a vida, esse relacionamento, porque realmente a memra, a logos, é Jesus encarnado. Que ele falou, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, esse é a fonte dessa vida. A palavra é a fonte dessa vida. Então, eu posso dizer que é a mesma coisa? Não são posso um pouco diferente. Você pode ver como está relacionado nesse trecho. Como eu disse, a palavra, a memra, a logos, isso cria a salvação, que cria a vida na vida da pessoa. A vida é a intimidade com Deus. E que leva a gente a ter intimidade com Deus é a palavra. A própria Jesus Cristo, que é a palavra encarnada. É complicado, né? Um pouquinho, né? De ver. Porque João ligou muito esses conceitos junto com o outro. Mas é importante quando você olha nas palavras de Deus, você deve sempre perguntar o que é a raiz e o que é o fruto. E a coisa que é a raiz de toda essa coisa é a palavra de Deus. Que isso produz vida, e a vida vai produzir esse fruto de intimidade com Deus, é uma vida de obediência, e a própria igreja, a unidade da igreja.
Então, pensa nessa maneira, se vai ajudar, que a palavra é a raiz. A palavra, quando eu falo aqui, esse memra, é relacionado com Jesus Cristo. Então, ele é a raiz, ele é a fundação da igreja e nossa vida espiritual. Ele é a fonte, através da intimidade, através de a salvação que Jesus dá, nós temos essa intimidade que é Zoe. Tá claro? Sim, sim, sim. E é engraçado porque, como a nossa igreja chama Zoe, muitas pessoas querem saber que não é cristão, né? Não, eles querem saber o que significa Zoe. E eu sempre falo, olha, é uma vida com Deus, é uma intimidade, é andar com Deus. Então, é bem interessante. Vocês que sabem que a Igreja dos Irmãos internacionalmente agora é conhecido com CARES. E a ideia é que você fala graça, todo mundo pensa que sabe que é graça. Mas se você falar, nossa igreja é CARES, uma igreja CARES, o que é isso? Então, essa é uma maneira de levantar um pouco curiosidade. Essa é a razão que a palavra Zoe era importante para levar essa curiosidade. Mas você pode ver que esse Zoe não é uma teoria, porque João experimentou essa intimidade com Deus. Ele experimentou vida. E ele queria passar essa vida para os outros para experimentar no nível da igreja. Ok? Ei, Bruce? Sim. É o Isaac aqui da Nova União de Marituba. É interessante como você falou, né, que Adão, ele experimentou essa vida, né, no começo, mas depois ele pecou, então ele perdeu, ou seja, e essa intimidade ela foi, né, perdida. E Jesus, ele veio justamente para nos restaurar, para nos trazer de volta essa intimidade com Deus, para nos trazer vida novamente, como ele fala em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora explica um pouco para a gente, porque muitas pessoas interpretam esse versículo de uma forma distorcida. Vida em abundância, explica um pouco para a gente aí. Basicamente, as pessoas que mal falam isso, que, olha, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele quer um carro zero, uma mansão e riqueza, chácara e todas as coisas assim. Ele fala assim, e que, essencialmente, eles estão falando que meu carro, minha casa, minha conta bancária, meu sítio e clube e toda essa coisa, esta é a vida. E Jesus veio para me dar a vida, porque essas coisas são vida. Não, vida, Zoe, é intimidade com Ele. E essa vida em abundância é uma plena intimidade com Deus. Porque realmente, a maneira de olhar na queda é que a natureza de Deus em nós foi manchada. Ele criou a gente em sua imagem para poder ter essa intimidade com Ele. Mas quando nossa natureza mudou por causa do pecado, a gente não teve a possibilidade de ter essa intimidade com Deus. Até no Antigo Testamento. Eu olho no livro de Salmos, quando Davi falou sobre o desejo de estar na casa do Senhor. Mas eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu tenho mais acesso a Deus do que o próprio Davi, por causa do fato que Jesus Cristo, ele não somente me perdoou dos pecados, ele me limpou e ele restaurou a natureza em mim. Esse é que é chamado regeneração. É esse que me dá a capacidade de ter intimidade com Deus. Agora, eu vivo no corpo que não foi transformado, então eu ainda tenho tentações, pecado e distração da minha intimidade com Deus. Minha intimidade com Deus é limitada por causa da minha carne, mas eu tenho acesso dessa intimidade. E essa é uma coisa, eu coloco essa coisa no começo, porque eu vejo que o Evangelho, o que o Evangelho faz é incrível, de dar essa vida, de dar essa intimidade com Deus. E muitas pessoas não entendem isso, porque se a gente vai ter uma igreja viva, é necessário para as pessoas ter esse Zoe, as pessoas individualmente, para o Zoe ser manifesto no meio da igreja. Bruce,
Sim. Leonardo de Capanema, Pará. Aham. Tem uma pergunta sobre Adão. Há muito tempo fica na minha cabeça a dúvida que quando ele caiu, ele se afastou de Deus, né? E quando Enos nasceu, ele voltou? E quanto tempo mais ou menos tu acha que levou esse período? Quando quem nasceu? Enos, o neto dele. Aham. A Bíblia diz que quando Enos nasceu, começou a se invocar o nome do Senhor. Ele se afastou, não foi? O relacionamento entre Deus e ele ficou longe. O nascimento do neto dele, ele voltou, e quanto tempo mais ou menos levou essa distância entre ele e Deus? Se eu entendo a pergunta que está falando, que Adão, interessante, ele não se sentiu culpado, ele sentiu vergonha. E, por exemplo, na África, a cultura é mais de vergonha do que culpado, né? E esse que ele mesmo percebeu que ele estava com vergonha e não queria chegar próximo de Deus e se afastou dessa maneira. Mas Deus tem a solução. Quando ele deu o sacrifício do animal e deu pele para ele restaurou o relacionamento. Eu creio que nós vamos encontrar com Adão lá no céu, porque ele foi restaurado, mas em termos de, ele ainda foi, nota que ele foi afastado da árvore da vida desse Zoe, ele não teve esse acesso, e de fato, interessante, no Apocalipse fala que nós vamos ter acesso a esta árvore da vida, que é do Zoe, dessa intimidade com Deus. Então, esse vai requer um pouco de meditação da sua parte para ver essa questão do Zoe, mas eu queria mostrar biologicamente o que é a vida, das qualidades da vida, assim, mas também fala da fonte da vida espiritual através do livro de João, porque João enfatizou muito essa palavra. Então, todos os descendentes da Adão nasceram sem Zoe. E eu gostei da definição do pecado que alguém deu. Ele falou, parece que é uma coisa fraca, mas esse homem que eu li, ele falou uma coisa muito interessante nesse livro. Ele falou que pecado é qualquer coisa que você busca vida, Zoe, fora do sua intimidade com Deus. Por exemplo, a pessoa fala, eu sei onde eu vi, vida está na garrafa de cachaça. Essa não é vida. Na vida sexual, essa é a vida. Isso não é Zoe, isso não traz Zoe. Mas está na minha profissão. Eu sou professor, eu estou assim, eu trouxe vida assim na minha profissão. Não, isso não é fonte de vida. Na minha família, a gente pode tentar achar vida em qualquer coisa, mas a única fonte de verdadeira Zoe está na pessoa de Jesus Cristo. E esse que eu queria mostrar através desse membro Logos, que Jesus Cristo é a fonte dessa vida. Eu vou continuar agora, você guarda a pergunta se você quer depois. Olha, essa é uma coisa interessante, esse vai requer um pouco estudo da sua parte. Você lembra que a visão que João teve quando ele estava no livro de Patmos e ele viu Jesus Cristo na sua glória com as estrelas na mão, que são os líderes da igreja, e com os candeiros, que são as 7 igrejas. Mas eu estava lendo, estudando essas igrejas essa semana, e eu fiquei maravilhado com algumas coisas, e eu quero dar uma visão um pouco diferente sobre 7 igrejas que você tem. Interessante, dentro desse lugar, houve 2 igrejas vivas lá. Você pode ver que ele não chamou essas 2 igrejas para se arrepender, ele não falou de uma coisa negativa sobre essas igrejas, ele falou que a igreja Esmirna era uma igreja perseguida, mas a igreja de Filadélfia foi também. Nós falamos Esmirna, a igreja perseguida, e Filadélfia, a igreja missionária. Mas ele falou, interessante, para ele falou que vocês são fortes, não, vocês são fracos, mas são fortes espiritualmente. Fracos fisicamente, mas fortes por causa do grupo que está pequeno, mas espiritualmente vocês são fortes. Ele falou, vocês... um momento...
vocês são pobres, mas vocês são ricos espiritualmente. E eu queria que você veja, essas igrejas tiveram impacto, essas igrejas tiveram vida, essas igrejas eram humildes, e Deus usou, essas são duas igrejas vivas dentro desse trecho lá. Mas interessante, as duas igrejas que têm em comum, as duas igrejas estavam perseguidas e as duas igrejas estavam tendo impacto ao redor deles. Agora, tem igrejas em perigo, e ele chamou essas três igrejas em perigo para arrepender-se. E eles... mas interessante que eu reparei, se você olha nessas três igrejas, houve um remanescente pequeno lá dentro dessas três igrejas. Houve Pérgamo, é a igreja que é casado com o mundo. E ele falou que alguns não entraram nessas doutrinas de Balaão e o outro. Tiatira, pecado foi tolerado, mas ele falou, tem algumas pessoas que não entraram nessa coisa, e Sardes, ele falou que estava alguns que não toleraram o pecado. Sardes era uma igreja que tolerou o pecado, mas você pode ver que houve um núcleo de pessoas que mantiveram a vida dentro dessas igrejas, mas eles estavam em perigo. Ele estava chamando os líderes dessas três igrejas e as pessoas que estavam realmente continuaram fiéis para realmente fortalecer a igreja. Ele até condenou os outros, mas ele falou, é uma parte das igrejas. Você pode ver isso nessas três igrejas. Então, disse que são em perigo. A igreja que estava realmente começando a morrer era a igreja de Éfeso, infelizmente. Ele terminou o livro sobre as pessoas que amam a Deus, mas ele deu uma bênção no fim do Efésios sobre as pessoas que amam a Deus, mas essa igreja perdeu seu primeiro amor. E como é que uma igreja perde seu primeiro amor? É que as prioridades eles começam a ficar acostumados com a palavra e só simplesmente estão levando a coisa pela barriga e não estavam entrando no paixão, eles perderam seu paixão para Deus. Eu escutei um amigo pregando uma vez que ele falou, você sabe quando você perdeu o seu primeiro amor, quando você sente pena do novo convertido. O novo convertido começa a falar sobre Deus, está tão entusiasmado. Você fala, eu era assim também, mas eu aprendi. E a igreja começa a ficar indiferente, relaxado, perdeu o sentido de maravilhar na pessoa de Deus. Pararam de crescer, porque perderam o primeiro amor. Interessante, essa igreja e várias igrejas tiveram uma boa doutrina, ele elogiou as pessoas como eles não toleraram falsa doutrina, eles conheceram bem a palavra de Deus, mas eles voltaram nessa vida espiritual. E a igreja que estava morta, Laodiceia, a razão que eu disse que estava morto, porque Jesus estava fora, lá batendo na porta, e falou, olha, vocês me deixaram fora, vocês não têm intimidade com Deus, porque vocês me deixaram fora. Então, esse trecho está dizendo lá que essa é uma igreja morta, porque deixaram Cristo fora, estava indiferente da pessoa de Jesus. Então, eu comecei a olhar nessa questão das igrejas vivas, e eu gostaria de encorajar vocês a estudar profundamente cada uma dessas igrejas, mas fiquem nisso na mente, que nota que a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes e Éfeso, Jesus Cristo chamou essas igrejas para se arrepender e voltar o que eles tiveram antes, a vida que estava no começo, porque isso acontece muitas vezes. Eu posso citar exemplo depois do exemplo das igrejas que começaram fortes, mas perderam seu primeiro amor e morreram. De fato, aqui na minha casa, nos Estados Unidos, houve um homem que ele liderou louvor na nossa igreja, e essa igreja estava tão viva, e nós chamamos as pessoas que participaram no passado, porque a igreja já praticamente morreu.
pouca gente que está nessa igreja agora, mas estava tão viva, era uma igreja missionária, igreja que pessoas estavam envolvidas no trabalho, mas gradualmente começaram a perder o primeiro amor e começaram a ter outras prioridades. Então, eu não sei se você tem algum comentário sobre isso, mas dá uma estudada desses livros e lê e pensa nessa questão, quais igrejas estavam vivas, por que estavam vivas, quais são as qualidades de uma igreja viva. Oi, Bruce. Ok, pode falar. Minha pergunta... Oi. Vou mudar aqui. Fala. A minha pergunta é o seguinte, considerando os slides que o senhor passou sobre vida física e vida espiritual, e logos é a palavra que produz Zoe, e o slide de vida física que me chamou a atenção foi reprodução. Então, se logos produz Zoe, por que algumas igrejas não se reproduzem, não estão se reproduzindo? O senhor considera a possibilidade de que as vidas nas igrejas, as pessoas, os membros da igreja, não têm vida e não estão reproduzindo, e por isso há muitas igrejas que não se reproduzem? É exatamente isso que eu queria implicar, porque realmente se há vida, vai ter a reprodução. E essa é uma coisa que tem pessoas nas igrejas não salvas, e tem pessoas que nunca foram discipulados de andar com Deus e reconhecer, eles trazem a velha religião lá dentro. Eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho, mas você tem razão. Eu vejo que um grande problema na igreja africana é que muita gente que não são convertidas. Eu tenho um teste que eu faço com as pessoas. É interessante como isso é. Você pode saber a compreensão básica do evangelho com isso. Eu contei a história que eu joguei futebol americano com um homem que chamava Larry, e ele é um homem muito perverso. Ele jogou sujo, mulheres e coisas assim. Ele estava na minha equipe e um dia que eu estava no estudo bíblico, e ele apareceu lá com meu pastor. E meu pastor apresentou, ele falou, olha, ontem à noite eu reconheci que eu preciso de Jesus, eu aceitei Jesus. Eu falei, Larry, é possível esse homem? Como que pode, né? Então, mas eu fiquei maravilhado, né? E eu encontrei com ele não mudou, continuou do mesmo jeito, nunca apareceu no estudo bíblico depois disso. E a vida não mudou nada, continuou a perversidade e tudo isso, e ele ficou fora da igreja e tudo isso. Eu falei, o que vocês acham? Ele foi salvo e perdeu sua salvação? Ou nunca foi salvo? E ele faltava e foi salvo e perdeu a salvação? O que você acha? E é um bom teste, porque você pode ver a compreensão do evangelho da pessoa dessa maneira. E é claro que simplesmente fazendo uma oração assim não salva a pessoa. A gente vai falar sobre isso depois, mas eu poderia ver, mesmo dos melhores alunos do seminário na África, não compreenderam bem o evangelho da graça de Deus, não compreenderam graça. E é essa razão que qualquer lugar que eu vou, as pessoas pedem para mim compartilhar o evangelho, porque estão reconhecendo que não são salvos. A República Africana Central, essa é a maior igreja dos irmãos do mundo, que eles têm 3, 4 mil igrejas lá. E o aluno lá falou para mim que um dos meus alunos queria presidente da Associação de Evangelismo e Missões. E ele falou, Bruce, eu sei agora por que nossas igrejas fazem isso. A gente compartilha as 4 leis espirituais, pessoas aceitam Jesus, são batizados, mas a igreja cai. E ele falou, agora eu sei por quê. Porque a gente não está apresentando o evangelho. Pessoas não estão compreendendo o evangelho.
Então, essa é uma dificuldade na Igreja dos Irmãos na África. Tem bastante gente que não compreendem o Evangelho e nunca foram nascidos de novo. Mas tem outro problema com muitas nossas igrejas. A gente ensina as pessoas de viver uma vida passiva. Eles simplesmente vão lá para receber, mas são mortos espiritualmente, né? E eu sempre uso o exemplo do Mar de Galileia. Eu tive o privilégio de visitar Israel e você pode ver os peixes ainda lá dentro da água. Mas o Mar Morto, você pode deitar em cima do Mar Morto, mas está morto. Por quê? Os minerais entram na Mar de Galileia e sai. Entra, sai. E no Mar Morto só recebe. E é uma igreja morta, é uma mar morta, né? Porque não tem vida lá. Porque está recebendo, é rico nos minerais, muito rico nos minerais, mas não tem vida. E essa é uma coisa que a gente pode falar que muita gente na igreja são como o mar morto, fica recebendo, gosta de estudo bíblico, recebendo informação, mas nunca passa para as outras pessoas. Porque a vida vem de deixar a conhecimento e passar para os outros. Essa que é a vida espiritual. Que eu vou continuar aqui. Ei, Bruce. Oi. Ivaldo. Pegando esse gancho aí da questão da analogia entre a vida espiritual e a vida física, é óbvio que a vida física perde a sua capacidade de reprodução. Com certeza. Ok? E aí a pergunta uma igreja, ela pode perder essa capacidade de reprodução mesmo tendo vida? Ou seja, porque parece que está saindo aqui que se a igreja perde a sua capacidade de reprodução, não tem vida. Olha, quem perde a capacidade de reprodução continua vivendo, tendo vida. Certo? Como é que você conciliaria esses conceitos? Olha, a primeira coisa é que cada analogia ou parábola você não pode forçar para todo limite, porque eu vejo que uma igreja, porque eu estou perdendo a capacidade de reprodução, porque as partes do meu corpo estão parando de funcionar. Essa é a realidade. Você tem é uma coisa complexa dessa questão de envelhecimento, mas o DNA começa a deteriorar, e essa razão que a gente morre. Mas eu não ia levar essa questão essa analogia para esse lugar de ficar velho, essa coisa, mas porque a igreja está sempre renovando com novas pessoas que estão entrando. Então, essa maneira que eu responderia a isso. Então, eu estava pensando essa mesma coisa quando estava falando sobre a questão que a gente perde a capacidade de reproduzir. Esse foi o milagre do Abraão, né? Mas uma igreja não é completamente como o corpo. Você pode fazer analogia e exagerar nessa analogia. Você começa a ver todos os parábolas de Jesus, se você começa a forçar a parábola, você vai começar a ver contradições. Normalmente uma parábola é para ilustrar um ponto. E eu tentei ilustrar alguns aspectos de uma vida de uma igreja através do corpo, mas o corpo físico, especialmente, que eu não sou renovado ou glorificado ainda, vai quebrar essa analogia. Porque um dia que eu vou ter um corpo perfeito, né? Eu não vou reproduzir no céu, né? Mas esse é onde a analogia cai. Pastor Bruce. Sim. Pastor Bruce, é o Marcos. Eu gostaria de saber do senhor se esse detalhe aí é a falta da importância do discipulado. Eu vi alguma coisa assim parecida. Eu gostaria de saber do senhor se essa é uma das razões que às vezes não vai adiante, né? Porque não se discipula. A pessoa exatamente. A gente vai falar sobre isso. Deixa-me cortar você um momento aqui, porque isso é muito importante que você falou. Uma das coisas que eu vou mencionar daqui um pouquinho é que Jesus não deu muita instrução para a igreja, sobre a igreja. E é só quando o Espírito Santo entrou na vida das pessoas que eles podem experimentar a realidade da igreja.
E Jesus até falou, eu tenho muitas coisas para te ensinar, mas você não está pronto para receber ainda. E a questão que eu vejo, baseada nos trechos que temos lido, que cria unidade, é o Espírito Santo. Nós não podemos fazer essa coisa de criar. A Bíblia fala em Efésios capítulo 3 de preservar a unidade do Espírito. Então, eu comecei a ver o relacionamento entre a igreja e o Espírito Santo. A grande diferença entre a igreja no Novo Testamento e Israel é essa questão da presença do Espírito Santo na vida de cada pessoa. E isso, a razão que a igreja é o corpo de Cristo, é distinto de Israel, por causa da presença do Espírito Santo. Então, eu vejo que essa razão que discipulado não é só ensinando a doutrina da igreja dos irmãos, discipulado deve ser focalizado em ensinar as pessoas o que é de andar pelo Espírito Santo. Deixa-me continuar aqui, porque talvez isso vai ser importante, mas voltando à questão da Apocalipse, você pode ver que eu vejo o remanescente fiel existe na maioria das igrejas. A igreja em que eu estou participando aqui nos Estados Unidos, eu não vejo que tem muita vida, tem muita gente que só aparece e desaparece, que chega para o culto, mas há um grupo de pessoas lá que são famintos para a intimidade com Deus, você pode ver que tem um grupo de pessoas lá na igreja que tem muita vida, e minha experiência, a maioria das igrejas tem esse grupo de pessoas que estão comprometidos com Deus, buscando a Deus, e tem vida, e esse que você pode ver nas igrejas. E é importante dessas pessoas, esse grupo, não relaxar, mas de atrair as outras pessoas e chamar as outras pessoas para esse compromisso. A primeira da primeiro amor é um sinal de que a igreja está morrendo. Lembra-se disso. Quando você perde a paixão para Jesus Cristo, você para de maravilhar na pessoa de Jesus, a igreja está morrendo. Apesar do fato, Jesus até elogiou as pessoas pela doutrina, pelo compromisso com a verdade. E a doutrina é importante, mas a doutrina só tem que ser acompanhada por essa vida. Então é importante isso. A dependência de Deus é característica de uma igreja viva. Você pode ver as igrejas que teve vida, as duas igrejas que vivas, as igrejas de Esmirna e Filadélfia, eles estavam pobres, mas eles dependeram de Deus, eles olharam a pobreza espiritual e buscaram a Deus, a fraqueza espiritual, e eles buscaram a Deus. E uma igreja viva é uma igreja missionária, uma igreja que está, voltando ao que Pastor Soares falou, eu vejo que é importante, uma igreja que não está realmente compartilhando Cristo com outras pessoas, envolvido nas missões, é uma igreja que está morrendo, mas uma igreja viva é uma igreja missionária, é uma igreja que está reproduzindo. Quais são as qualidades de uma igreja viva? Vou rapidinho aqui. Não vou rapidinho. Alguns anos atrás, eu fiz uma análise das igrejas porque eu já conheci, eu vou falar pelo menos 5, 6 igrejas, 7 igrejas. Você entra lá no meio desse grupo, você pode sentir vida, você pode saber da presença de Deus. Era uma coisa incrível. E eu analisei por que essas igrejas perderam esta paixão, esse primeiro amor. E eu comecei a ver, olha, eu vi uma igreja que começou a sair da doutrina e começou a ensinar coisas que não estavam certas. E que eu vi nas igrejas vivas uma convicção da verdade. Não somente uma crença, mas eu sou convicto da verdade, que nós temos a palavra de Deus e nós sabemos a verdade. Eu fico triste como o testemunho de Jeová e as igrejas falsas têm compromisso com a verdade, a mentira deles, e nós que temos a verdade não temos essa convicção. Nós temos a verdade da graça de Deus,
que salvação vem da graça, que a vida espiritual vem do Espírito Santo, que a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos a convicção da verdade. Esse é importante. Nota, esse é o primeiro C. Outra igreja, quando a igreja, eu já vi isso, quando perde a visão da missão que a igreja tem. Por exemplo, nosso desejo não é de implantar a igreja dos irmãos para ter a nossa logomarca para diferentes lugares. Não. Nós queremos que nós temos uma verdade e nós temos uma missão. Vocês em Uberlândia, Belém, Macapá, Campinas, Deus colocou vocês como luz lá. Se você pega a ideia, nós somos apenas uma outra igreja evangélica, a diferença é que nós temos um batismo meio esquisito e praticamos essas coisas, lava-pés. Nós somos apenas uma outra igreja evangélica. Nós não somos melhores do que outros, mas Deus deu a missão para nós. Nós temos uma função no corpo de Cristo, em Campinas, em Uberlândia, em Araguari, em Capanema, em Castanhal e Macapá. Nós temos uma missão. E quando nós temos que ter um compromisso, quando tem um compromisso com a missão, o que vai acontecer? Você vai dar seu tempo, você vai dar seu dinheiro, você vai orar por aquela coisa. Esse é um compromisso com a missão da igreja. Todo mundo vai funcionar e trabalhar juntos. Quando a igreja começa a perder a missão, a visão da missão, eles começam com outro problema. Que eles começam com problemas de relacionamento, confiança um no outro é importante. Quando pessoas começam a duvidar o compromisso dos outros, ele não é sincero, ele só aparece, quer aparecer e tudo isso. Quando você começa a desconfiar nas motivações dos outros, nós somos diferentes, nós vamos ter diferenças. Esse é natural. Mas a coisa importante é que a missão é muito mais importante do que as diferenças que nós temos. E você pode ver uma igreja com vida, vai ter confiança no outro, vai ter bons relacionamentos. Não é que concorda com toda coisa, mas é uma confiança no outro. E eu vejo a quarta coisa, que eu já vi igrejas com vidas destruídas pelo pecado. E uma igreja viva confronta o pecado, mas com compaixão. A visão é de restauração da pessoa, como fala em Mateus 18. E você vai ver um confronto compassivo do pecado, a restauração de uma pessoa. Eu já vi casamentos restaurados e outras coisas, e quando pessoas estavam confrontadas e respondem dessa coisa. Então, precisa ter uma confrontação, mas com compaixão e dessa maneira. Então, eu coloquei tudo com C: convicção da verdade, compromisso com a missão, confiança no outro e confronto compassivo do pecado. Quando a coisa começa, eu vejo a igreja começa a perder vida, uma dessas coisas está faltando. Uma dessas coisas começa a ser deixada para lado. Compromisso com a verdade, compromisso com... E Evaldo pode falar que essa coisa que nós temos em CARES, internacionalmente, nós falamos das verdades bíblicas, de missões bíblicas e de relacionamentos entre nós. A unidade é outra coisa que é qualidade. E essas qualidades são de uma igreja viva. E eu vou falar isso, você pode ver, você está julgando essa igreja ou outra, não. Eu estou falando que, eu estou falando isso para você examinar a sua igreja e ver onde precisamos fortalecer, porque cada igreja tem suas dificuldades, tem as áreas que precisa crescer. Alguém tem comentários sobre essas questões? Porque, para mim, essas são as marcas de uma igreja que nós queremos. Bruce? Sim. Esse é algo extraordinário que você está falando. Porque, realmente, a gente pode perceber isso, é sintomático, quando a igreja vai deixando essas coisas que foram elencadas aqui, nessas qualidades, né? Ela vai morrendo. Né? Isso é algo interessante. Eu li no passado um livro, A Morte de uma Igreja.
e ele descreve coisas parecidas com o que você está falando aqui, né? O cara escreveu lá nos anos 80, 70, 80, estava falando sobre isso. É uma coisa que perpassa a história da igreja. Alguém perguntou uma vez, por que essas igrejas não ficaram? Por que essas igrejas não se mantiveram no curso da nossa história, no curso da história? As próprias igrejas que a gente tem neotestamentárias citadas, elas desapareceram por conta disso. Isso é importante que a gente tenha em mente, que às vezes a gente se coloca numa posição também de coitadinhos, né? As igrejas foram se perdendo por aí. Não, a gente tem que olhar a história, como você falou, e percebê-las, para a gente poder não reproduzir o mesmo tipo de morte lenta como a gente vê na história. Eu posso dizer, eu posso falar com essas igrejas que eu falei, que eu experimentei vida, eu posso mostrar uma dessas coisas que eles faltaram. É impressionante, você pode ver que essas são as coisas. Então é importante, essa razão que é importante, que nós somos bem comprometidos com a palavra de Deus, que nós somos bíblicos, e nós não simplesmente queremos mais informação, mas nós queremos a verdade e ter uma convicção sobre isso. Por que nós estamos aqui? O que é a nossa missão? Por que a Igreja dos Irmãos? Nós queremos simplesmente colocar o nome para diferentes partes do Brasil? Não, nós temos uma função que nenhuma outra igreja vai cumprir. E essa coisa que é muito importante, e essa confiança um no outro é importante. Eu vejo que essa destrói as coisas. E pecado, claro, que quando a gente começa a tolerar pecado é problema. Eu queria mencionar uma coisa sobre o nascimento da igreja que é importante aqui. Uma das coisas que nós somos diferentes, nós somos o produto da reforma protestante, nossa ênfase na graça de Deus, na verdade da palavra de Deus, na fé e nas outras coisas. Mas uma das coisas que é importante é que de saber nossa visão é um pouco diferente do que algumas igrejas, especialmente os presbiterianos, que são chamadas igrejas reformadas. Mas uma coisa que é importante de afirmar aqui é que a igreja não existia no Antigo Testamento. A igreja não existia no Antigo Testamento. A palavra eclesia, que é traduzido igreja no Novo Testamento, eu esqueço quantas, quase 200 vezes é mencionado, 60 vezes estão relacionados com Israel. Mas a coisa que eu queria dizer é que Efésios 3, 2, 6 e 5, 32, fala que Paulo fala, olha, imagina eu, Paulo, que persegui a igreja, tenha o privilégio de anunciar esse mistério. E o mistério é que Cristo e os gentios e os judeus seriam um só corpo. E 5:32 ele falou que grande é esse mistério, quando ele está falando do casamento, grande é esse mistério. Mas eu estou falando da igreja. Mas quando a gente fala da igreja sendo mistério, o mistério significa que não foi revelado, uma verdade que não foi revelada no Antigo Testamento. O mistério também é uma coisa que a gente não consegue compreender sem o Espírito Santo. Você ouviu o que eu falei? A igreja é impossível para compreender se não tem o Espírito Santo. Essa é a razão que Jesus falou que eu tenho muitas coisas para explicar, mas vocês não estão prontos para receber ainda. E eu coloquei 2:5 aqui, porque a palavra nova é a palavra grega kainos, que significa uma coisa que não existia antes. Ele falou, Deus pegou os judeus, pegou os gentios, e ele colocou nessa coisa nova que chama o corpo de Cristo. E a palavra que ele usou para nova não é como... você sabe que a diferença de um carro novo e novo carro. O novo carro já existia antes, mas simplesmente agora você é novo proprietário. Mas um carro novo é diferente. Novo carro é uma coisa, carro novo
é diferente, porque essa coisa que você não existia, nem era uma coisa antes. Então, a igreja, ele descreveu, é uma coisa nova, que não existia no Antigo Testamento. Eu coloquei essa instrução de Jesus. Você olha, se você quer saber todo o ensinamento que Jesus deu sobre a igreja, em Efésios 16, 13 a 20. E isso quando Jesus estava lá no norte de Israel, e ele disse, eu edificarei a minha igreja. Então, quando ele falou isso, ele estava falando de uma coisa nova, que não existia antes. E nota que ele usou o tempo futuro, edificarei. Ele não falou, eu vou continuar a edificação da igreja como se fosse uma extensão de Israel. Israel e a igreja é diferente. Então, João 16, 12 é que ele fala, tem muita coisa para te ensinar, mas não está pronto. E eles tinham que experimentar a presença do Espírito Santo e o começo da igreja para viver essa realidade. E é interessante, a gente sempre fala que o livro de Atos não é um livro de doutrina, e é verdade, tem muitas coisas que estavam acontecendo no livro de Atos, uma transição entre Israel e a igreja, Velho Testamento e Novo Testamento. E o livro de Atos, eles descobriram, eles não entenderam essa coisa com a igreja, e você pode ver progressivamente, ele estava realmente entendendo a igreja. Então, Jesus falou essas coisas. Eu gosto de falar que a gente vai olhar em Atos capítulo 2, como a igreja estava no começo, mas logo no próximo capítulo, João e Pedro estavam subindo o templo para orar. Por quê? Eles não entenderam ainda toda a coisa. Você pode ver o Conselho de Jerusalém, quando os gentios entravam. Então Deus está chamando até os gentios e dando arrependimento para eles. E questão que estava João 15, Atos 15, do Conselho de Jerusalém, você pode ver que Deus estava, através do andar pelo Espírito, mostrando para os apóstolos mais e mais sobre a igreja, porque Jesus não deu instrução ainda para eles sobre isso. E o Atos do Pentecostes, eu coloquei 11, 15, porque esse versículo fala que Atos 11, 15, ele falou que o Espírito Santo veio sobre eles como fosse conosco, como passou conosco no começo de quê? No começo da igreja. Então, essa é uma coisa importante, que nós somos influenciados pela igreja reformada, mas nós não somos sentido por ser igrejas da reforma, a igreja reformada. Eles creem que Israel, a igreja é uma continuação de Israel, e nós cremos que Deus faz uma distinção entre Israel e a igreja, e tem um destino diferente para cada um. Eu não vou abrir para perguntas ainda, porque a gente pode passar o resto da noite sobre isso, mas você pode ler Atos capítulo 2, 42 e 47, a primeira coisa que eles falam, eles estavam comprometidos da doutrina dos apóstolos. Doutrina significa ensinamento. E eles estavam comprometidos com a palavra de Deus. Você pode ver que as palavras que eles usaram, deixa eu pegar o trecho aqui. Espera aí, Atos capítulo 2. Como eu falei, estou usando uma Bíblia que eu não estou acostumado nem a linguagem, nem a local das coisas. Atos capítulo 2. Onde que eu estou aqui? Ok. Atos capítulo 2. Ele falou, eles mostraram estavam comprometidos com o ensino da ensinamento da doutrina dos apóstolos, comunhão, e a partir do pão e as orações. E todas as pessoas estavam possuídas de temor. Não gostei da tradução exatamente lá. Mas nota que a palavra fala estava realmente bem ligados com a palavra de Deus. Essa é a convicção da verdade. Ele fala que estava realmente bem comprometido com oração. Uma qualidade de uma igreja viva é que tem vida de oração.
Não é aquela coisa chata que é uma reunião, que é cansativo, que pessoas falam sobre muita coisa, mas realmente encontrando com Deus, a vida de oração, comunhão. E a Santa Ceia era parte dessa comunhão, a partir do pão era a comunhão, e o temor do Senhor que estava lá, que existia entre eles. Então, você pode ver, essas 4 qualidades são as qualidades que levam a crescimento, são as disciplinas espirituais que falamos em discipulado, porque a pessoa, para crescer espiritualmente, tem que estar estudando a palavra, orando, não somente fazendo pedidos, mas encontrando e falando com Deus vivo. Comunhão, a gente precisa um dos outros por edificação da nossa vida, e é uma vida de temor do Senhor, adoração. Essas são as qualidades do livro de Atos. Você pode ver que estava realmente o resultado disso, eles ajudaram uns aos outros, eles estavam envolvidos na edificação do outro, ajudando, vendendo as propriedades. E o resultado é que Deus acrescentou os participantes cada dia. Eu coloco participantes, porque é uma expressão que eu não gosto que pessoas usam, às vezes, é a palavra assistir. De qual igreja você está assistindo? Eu não estou assistindo nenhuma igreja, estou participando. Assistir é que você cruza os braços e observa o que está acontecendo na frente. Nós queremos participantes. E a Bíblia fala que Deus acrescentou todos os dias, porque pessoas estavam compartilhando sua fé com outras pessoas. Alguém tem um comentário sobre uma coisa que eu falei até agora? Pastor Bruce? Sim. Podemos dizer que, nesse caso, os grupos pequenos, eles são importantes? Estão o quê? Os grupos pequenos, eles são importantes nessas qualificações que o senhor acabou de falar? Absolutamente. Eu não li o trecho, mas eles encontraram no Pórtico do Salomão, que era não o prédio da igreja, era simplesmente um lugar que publicamente eles podiam ver e ele estava reunindo de casa em casa. E se você lê o trecho com cuidado, parece que eles estavam participando da ceia nas casas. Cada vez que eles juntaram, eles lembraram da morte de Cristo e ressurreição de Cristo e praticaram isso, eles tomaram suas refeições. E a Bíblia fala a palavra significa simplicidade do espírito. Estava muito, em pequenos grupos, a gente vai falar sobre isso um momento. Eu joguei a questão, é interessante, é uma longa história, mas quando eu estava estudando português em Campinas, eu encontrei algumas pessoas que estavam discípulos de um homem que implantou esse grupo lá na universidade em Campinas, Unicamp, e era um grupo meio esquisito. Eu não vejo que era uma igreja ainda, porque basicamente eles estudaram a palavra de Deus, tiveram discipulado, mas eles não definiram o que a igreja era. Se Valdo ele deu aula sobre a história da igreja dos irmãos, o Alexandre Mack, ele estava meio perturbado que não foi bem definido quem é a parte da igreja, porque ele viu que houve o aspecto da disciplina da igreja e é importante de saber quem é e quem não é da igreja. E Alexandre Mack, ele era um pietista radical e ele estava bem informal, e esse grupo que eu encontrei em Campinas era bem informal, mas eles não eram uma igreja ainda. Então eu escrevi para o autor desse livro que eu estava lendo, que discipulou essas pessoas. Eu falei, olha, a gente pode trabalhar juntos. E ele falou, não, mas eles já são uma igreja, Bruce. O problema que você tem é que você pensa a igreja como uma congregação e não como uma comunidade. Eu pensei, será? Mas depois de alguns anos depois disso, eu comecei a ver
que minha visão era pouco como uma igreja, como congregação. A congregação, na minha definição, eu sei que é diferente de pessoas, eu não tenho problema de chamar uma igreja que está plantada como uma congregação, mas minha definição aqui é que eu vou ler aqui que eu escrevi sobre essa coisa. Uma congregação é um grupo que se reúne uma vez por semana para cantar as mesmas músicas e ouvir a mesma mensagem. E tem muitas pessoas que têm essa visão da igreja. Eu vou congregar, eu vou juntar, mas eu vou sair, e não há um relacionamento entre as pessoas. Mas essa é uma congregação. Como eu falei, se você quer chamar uma igreja que está plantando uma congregação, não tem problema. Mas eu gosto dessa distinção, porque é uma comunidade, isso é uma comunidade, é um grupo de seguidores de Jesus, unidos pela... Nota que esse não é somente um estudo bíblico na minha casa. Esse não é a igreja. É uma comunidade, é um grupo de seguidores de Jesus, ok? Primeira coisa, estão nascidos de novo, estão seguindo Jesus, unidos pelo Espírito Santo. Essa razão que eu falei da importância dessas coisas, do compromisso com a verdade, comunhão, adoração, oração, porque nós somos unidos pelo Espírito Santo com o compromisso com a verdade, palavra de Deus, com a missão e com a edificação mútua. Nota que esse bem relacionado com aquelas coisas que eu falei sobre as qualidades de uma igreja. Esse bate com Atos capítulo 2, porque é uma comunidade. Nota que a palavra aqui, quando a gente tem o estudo bíblico em casa, esse não é uma igreja, porque nota que tem um compromisso com a verdade, com a missão e com a edificação. A palavra compromisso é com a igreja. Você assume um compromisso com essa igreja. A igreja tem falhas. Hoje em dia, não gosto dessa coisa aqui, briguei com esse irmão, eu vou para outra igreja. Mas não, você tem compromisso. Você tem dificuldades com pessoas, você vai resolver essas diferenças. Você tem esse compromisso um com o outro que é muito importante. Então, uma igreja começa quando você tem esse propósito e você faz esse compromisso um com o outro. Compromisso não é como organização. Compromisso não é somente de frequentar o culto e dar o dízimo. O compromisso é que você está assumindo uma responsabilidade para a edificação da igreja. Imagina, essa razão que eu não gosto da palavra assistir. Essa palavra assistir o culto vem do catolicismo. Porque o católico vai lá e nem entende. Antigamente eles falaram em latim, padre fez toda essa coisa, a pessoa não entendeu, está só lá assistindo o padre fazer coisa. E a gente transferia isso para a igreja. A gente vai lá para só assistir e ver que o pastor vai pregar, os músicos vai cantar e tudo isso. Não, participação. Você está assumindo a missão da igreja, você está assumindo e concordando e com convicção a verdade que é ensinada com a igreja. E você tem compromisso com cada membro da igreja para a edificação. O único tempo que a gente faz isso é a dedicação das crianças. A gente fala, basicamente, dedicação das crianças é apresentando a criança diante da igreja e falando que nós todos somos assumindo uma responsabilidade para a edificação, evangelização e edificação dessa criança. Mas a gente acaba não fazendo muitas vezes, mas isso é o propósito da dedicação da criança. Ok. Esse que eu vou voltar, que eu acho que foi Marcos que perguntou, vou abrir para perguntas no momento, mas eu perguntei se a igreja é centrada na celebração, do pequeno grupo ou discipulado. Tira aquela palavra baseado lá. Mas qual é a base da igreja? O que é a ênfase da igreja? Eu coloco assim, a coisa que eu reparo nos Estados Unidos agora, eu confesso que esse é extremamente difícil para mim, das igrejas, mas eu olho lá, eu estou lá para não ficar lá só cruzando braços, criticando, mas eu vou para a igreja para ajudar. Mas muitas igrejas, o centro da igreja é o culto. Você pode ver, basicamente, a maioria da energia e dos recursos financeiros vão para a celebração.
E eu sei que eu estou inventando uma palavra portuguesa, eu aprendi isso em inglês, atracional. A ideia é que essa é uma igreja atracional. O alvo é de, não é só atrativo, mas é de atrair as pessoas. Vem para a nossa igreja. Meu vizinho aqui, ele fala, é uma competição entre as igrejas agora de atrair as pessoas. Falando, olha, nosso banda de louvor é melhor do que sua igreja. E a gente tem pão de queijo depois da culto lá para você comer. Então, a ideia é de fazer coisas para atrair as pessoas. E muitas vezes, às vezes, é que o culto é informacional, a pregação da palavra, e é importante. Mas tem o aspecto, se a pessoa que só frequenta a celebração da igreja, o culto da igreja, vai faltar alguma coisa na sua vida espiritual, vai faltar várias coisas. Porque os grupos pequenos, a ênfase é relacional, que você trabalha com os relacionamentos entre as pessoas, é uma oportunidade para as pessoas usar os dons espirituais, porque você vê o culto é limitado, você não vai necessariamente fazer perguntas, compartilhar o testemunho, ou fazer as coisas assim, mas pequenos grupos são relacional, o discipulado é transformacional, porque esse é o lugar onde pessoas, por exemplo, vida com vida, pessoa com pessoa, corpo a corpo com a pessoa pode perguntar. Eu disse que discipulado não é só uma aula uma vez por semana. Discipulado é uma coisa em que você abre sua vida com a pessoa, você joga bola juntos, você viaja juntos, você mostra a realidade de Cristo através das atividades juntos. Então, cada uma dessas três coisas faz uma coisa importante, mas, para mim, eu gostei que o Davi Gillis falou uma vez, eu nunca ouvi ele falar depois disso, e perguntar, as igrejas que você está plantando na Argentina, eles são centrados na celebração ou nos pequenos grupos? Ele falou, nenhum dos dois, nós somos centrados no discipulado. E eu creio que quando você tem um bom discipulado, você vai ter pequenos grupos que são realmente bem participativos. E quando você tem pequenos grupos que estão funcionando bem, a celebração é incrível. A presença de Deus está lá. Porque você tem pessoas que são maduros, pessoas que sabem participar, porque participaram nos grupos pequenos, e estão celebrando em conjunto. E como eu disse, que eu não gosto quando pessoas falam assim no começo do culto, olha, eu estou feliz que que bom nós estamos aqui na casa do Senhor, hoje, para adorar a Deus. Vamos começar a nossa adoração. Primeiramente, o prédio da igreja não é a casa do Senhor, não é um templo, porque a presença de Deus é a nossa vida e no meio das pessoas. Quando a gente sai do prédio, ele não está lá, ele está na nossa vida. Mas a segunda coisa é, eu não gosto quando chamam o prédio da igreja casa do Senhor, um templo, porque é diferente. O prédio da igreja é uma bênção importante, mas é um lugar que Deus forneceu para a gente juntar e fazer juntos o que estava já fazendo individualmente durante a semana, que é adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus sozinho, mas domingo é o dia que a gente junto para adorar juntos, e através de um só voz, como fala em Romanos 15, a gente glorifica a Deus. Então, eu coloco essa coisa, talvez eu já mostrei para alguns de vocês essa coisa aqui. Essa é uma igreja que a ênfase é no culto, é atrativo. Você vê as pessoas chegam no culto e você vai formar famílias espirituais. Eu falei com um dos meus ex-alunos da Palavra da Vida, que ele estava trabalhando com uma grande igreja batista na cidade dele, grande mesmo. E ele estava responsável para os grupos pequenos. E talvez 10% da igreja foi para grupos, famílias espirituais ou grupos pequenos. E eu falei, e discipulado? Ele falou, não existe na igreja, é só isso.
Mas a ideia da teoria é que a pessoa chega no culto, você manda para as famílias espirituais, e daí, das famílias espirituais, é que você faz o discipulado. Essa é uma igreja centrada no culto. E é atracional, vai atrair as pessoas para chegar. E esse que nós pensamos, que eu vejo que é bom, você faz discipulado, e através do discipulado, você convida as pessoas para chegar nas famílias espirituais. E daí, das famílias espirituais, pessoas vão chegar no culto. Esse é mais ou menos, eu vou começar falar isso, esse é como eu cheguei no Senhor. Eu estava discipulado por uma pessoa, e eu comecei a frequentar o grupo na casa. E pessoas estavam falando sobre o culto, eu falava, uau, eu mal posso esperar participar nesse culto assim, porque, como o pastor falou domingo, eu estou perdendo alguma coisa. Então, eu, do pequeno grupo, comecei a frequentar a igreja e me converti. E vocês conhecem essa coisa que é uma cadeira de 3 pernas, e se essas 3 pernas não estão enfatizadas, você tem uma fraqueza. E eu já dei essa antes, então vou rapidinho aqui. Eu vejo isso, os 3 elementos de uma igreja instável. Você tem uma celebração de pessoas, 100 pessoas chegando. Você tem talvez 20% das pessoas que participam do grupo pequeno, e discipulado, 1, 2, 3 pessoas, e essa coisa vai cair facilmente, e não é estável. Mas imagina isso, você tem discipulado, pessoas estudando individualmente com 400 pessoas, e desses 400, 200 chegam no grupo pequeno. Então, quando a pessoa começa a conhecer o Senhor, começa a chegar na família espiritual, é uma celebração com 100 pessoas. Mas a razão que eu gosto desse desenho é que a maioria das coisas importantes estão acontecendo fora do culto, fora do prédio da igreja. Aquele lugar que eu falei é que o homem chamou a visão dele, a igreja sem paredes. Porque a igreja, o trabalho da igreja não está limitado pelas paredes da igreja, mas a igreja é sem paredes, que pode expandir e alcançar os outros. Ok, eu tenho mais uma coisa para falar, mas eu vou abrir para perguntas aqui, vou tentar responder, ou comentários. Bruce, é a Cacau. Bruce, eu queria falar, né, desde lá do terceiro slide, né, que você colocou lá da vida física, né, e até o irmão Marcos falou sobre as células, né, se as células não estiverem funcionando, a gente sabe que as células, elas são organismos que têm que funcionar, e são diferentes um do outro, um é responsável para cada função, né, são diferentes, então tem que funcionar, se não estiver funcionando, por exemplo, uma pessoa, eu faço uma coisa na igreja, o meu irmão faz outra, então quando eu deixo de funcionar, por exemplo, a gente tem pessoas idosas na igreja que cozinhavam para a gente, né, para os nossos pequenos momentos ali no prédio, quando a gente ia sair fora, aquele momento estava todo mundo reunido, então aquela pessoa já está idosa, então tem outro que já vai pegar as características para estar ajudando, sempre ajudando, e assim sucessivamente, né? Então, se a gente não estiver sendo discipulado, trabalhando junto, não passar as características desde o começo para outras pessoas novas, vai morrer, né? Então, mais ou menos assim, a sexta parágrafo que você falou, né, passar as características para a próxima geração, isso é muito importante. Se fosse perguntar hoje, você mudaria alguma coisa na sua igreja? Não. A gente sei que a gente tem muito que mudar, mas buscando cada vez mais a Deus, porque o foco é sempre Jesus. O nosso alicerce firme é Jesus. E não quando a gente está fazendo discipulado, sempre focar a pessoa de Jesus. Então, quando a pessoa é alicerçada em Jesus, então, ela não vai estar olhando, porque se olhar para a nossa vida, vai achar, né, muitas coisas.
Então, se a gente alicerçar, passar toda a característica, aquela que a gente aprendeu, sempre vai ter uma igreja viva, né? Então, o primeiro amor não vai passar. Então, mais uma pergunta, você, na sua igreja, você passaria essa característica que você está vivendo hoje para os próximos ou não? Aí você vai olhar, vai analisar e vai ver, você está vivendo uma igreja viva ou não? Isso é importante individualmente, porque eu perguntei isso, eu nunca vou esquecer. Eu estava no Brasil em 85, o dia antes de viajar e voltar para os Estados Unidos, a gente só passou um período de 3 meses no Brasil. Naquela época, Liz estava grávida eu me perguntei, eu falei, Deus, eu tenho alguma coisa na minha vida que você gostaria de reproduzir no Brasil? Eu falei, olha, se eu estou só aqui para trabalhar e minha vida não reflete Jesus para as pessoas e eu tenho alguma coisa para reproduzir, eu não quero ir lá. E eu estou indo para a África agora porque eu creio que Deus me ensinou uma coisa que características, através da minha participação na igreja brasileira, que eu poderia ajudar as igrejas africanas, mas essa questão, você vai ver coisas, a gente vai falar sobre formalismo no momento, mas a questão é que a gente não quer que simplesmente reproduzir formas, você tem que ensinar e reproduzir características e qualidades. Por exemplo, eu estou meio mentoreando um jovem senhor que na igreja, assim, ele está muito aberto para uma vida de oração. Ele tem o dom de liderar a adoração. Tem certas pessoas que têm dom, ser bom na música, mas não sabem liderar a adoração. Esse jovem senhor sabe liderar a adoração. E o que eu estou tentando fazer, eu não quero mexer com a forma, a personalidade dele, o estilo dele, mas eu quero realmente dar para ele os princípios de uma vida de adoração, e nós falamos sobre princípios, mas eu não quero pôr uma forma nele, eu quero ensinar princípios, e é muito importante, esse que é importante quando a gente pensa que é a igreja dos irmãos, quais são os princípios, porque realmente a gente planta essas sementes, os princípios em diferentes cidades e culturas, vai sair um pouco diferente, mas a gente tem a mesma essência da palavra de Deus, os princípios da palavra. Deixa-me terminar com essa coisa aqui, a gente pode ficar falando, eu vou deixar o Ricardo cortar quando dá, mas a última vez que eu estava lá, eu cheguei a capacidade de falar com os líderes lá, bem abertamente sobre as questões, porque muitos desses líderes dos evangelistas eram meus alunos, e a gente tem um bom relacionamento, e como eu disse, que eu falei sobre algumas dessas coisas, meu amigo Brice começou a rir. Ele estava traduzindo francês para Gambai e ele quase não conseguiu traduzir, porque ele falou, você acertou as dificuldades. Mas, veja bem, esses são problemas mundiais, em todas as igrejas. Eu coloquei, o primeiro problema é formalismo. Formalismo é quando você enfatiza a forma, tem que praticar. Eu vou dar um exemplo, eu preguei duas coisas, talvez eu já te falei dessas coisas, mas uma vez eu preguei numa igreja sobre a mulher imoral que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e o cabelo, e foi muito boa pregação, e depois o dirigente que estava realmente liderando o louvor, ele levantou e falou, olha, que pastor Bruce falou, era muito importante, ele começou a compartilhar o que ele aprendeu, que eu acho que é muito importante, porque às vezes isso toca mais do que minha mensagem, né? Ele estava compartilhando e o pastor falou, olha, programa, tem que completar programa. Eu falei, mas estava edificando as pessoas, por que ele não deixou? Eu fiz uma outra coisa, eu estava com 200 pessoas estudando comigo, era soldados de Cristo, eram líderes nas suas igrejas. E a gente estava estudando 2 Pedro capítulo 1, e trecho fala que nós somos participantes da natureza divina através dos grandes, maravilhosas promessas de Deus. Eu falei, compartilhe algumas dessas promessas. E pessoas começaram a levantar diferentes línguas, era
5, 6 línguas representadas lá. Eles compartilharam das suas Bíblias diferentes coisas. Eu perguntei, foi edificante isso? Eles sorriram e disseram, oui, foi edificante. Oui. Eu falei, você pode fazer no culto da igreja domingo de manhã? Ah, não. Eu falo, por quê? Porque não faz parte do programa. A igreja africana é presa na forma, no formalismo. E às vezes o culto passa a ser um pouco chato por causa disso, porque é a mesma coisa, a forma é importante. Eles pegaram o que o missionário falou, essa maneira de fazer culto, e nunca mudou nos 100 anos na África. Legalismo é vivendo pela regra, pela norma, e não pelo Espírito Santo, porque nós somos livres da lei. Tem certas pessoas, igrejas, que são liberais, e a forma legalismo, e outros são conservadores. Mas muitas vezes as pessoas andam não pelo Espírito, mas pelas regras. Autoritarismo. Isso é quando o líder centraliza tudo em si mesmo. E normalmente o problema é que o líder não tem confiança no Espírito Santo agindo na vida dos outros. E a África é uma hierarquia muito, muito forte. E os líderes não querem equipar os membros da igreja, porque se eu equipar o membro da igreja, eu vou perder minha autoridade, meu poder. E esse está errado. Quando o Espírito Santo veio na vida, ele vai coordenar o corpo. A liderança é importante para proteger, fortalecer a vida espiritual das pessoas. Sincretismo é uma palavra que é usada pelos missionários, é quando você misturar a Bíblia com a religião do local, ou no caso da África, paganismo. Ele chama isso a religião tradicional na África. De só dar um exemplo de como o sincretismo, as pessoas da igreja continuam fazendo sacrifícios para seus ancestrais, porque Deus é longe, mas é meus ancestros que estão preocupando comigo. Deus é muito preocupado com outras coisas, mas meus ancestros estão me cuidando. Eu não posso ofender, então as pessoas têm a coisa que chama gri-gri, que é um tipo de amuleta que eles fazem, é muito comum na igreja. E essa é a falta de discipulado. Pessoas não entendem a pessoa de Deus e como adorar a Deus. Tribalismo é muito, muito grande. E os africanos, a gente fala de racismo nas Américas e tudo isso, e na Europa, mas realmente eles são de diferentes tribos, parece a mesma coisa, as línguas são parecidas, mas eles se separam. Lisa, uma vez que um homem chegou na frente onde estávamos morando, ele estava porre, e ele falou, Lisa, eu conheço, essas pessoas estavam conversando, e quando ele entrou, a guarda lá falou, Lisa, você não sabia que ele estava bêbado? A Lisa falou, não, mas eu sabia. Lisa, ele é Caba, que é a tribo. Ele era Laca e esse cara era Caba, ele achou, você pode ver o desprezo que ele fez porque o homem era Caba. E eles são realmente primos na língua, né, e na tribo. E essas coisas são barreiras que eu estou lutando na África. E eu vejo isso, às vezes, acontecem no mundo inteiro, o formalismo, legalismo, autoritarismo, que impede o corpo de Cristo funcionar como deve ser. O que você pode fazer? Eu gostaria de falar, começa com você. Começa com você. Você deve pegar, eu vou dar as notações, versículos e todas as explicações aqui. É breve essa apostila que eu fiz, é só 2 páginas. Mas de estudar isso. Leia as 7 igrejas do Apocalipse. Leia o livro de Efésios para pegar a glória da igreja. Leia 1 Coríntios para ver os problemas da igreja. Interessante. Coríntios, olha na sujeira da igreja, dos problemas da igreja. Efésios, olha na glória da igreja, da visão de Deus. Então, esse é maravilhoso. Forma uma equipe de liderança na sua igreja.
Se a igreja só tem um líder e o pastor manda chuva, eu fico muito triste com a igreja aqui. Eu pensei que ia ser mais participativa, mas o pastor faz tudo. Ele toca bateria, ele canta, ele faz introdução, ele prega. E a gente tem que ter uma equipe de liderança, porque tem diferentes dons. Esse é um homeostasis que eu falei sobre os diferentes elementos trabalhando em conjunto. Quando você tem um grupo de liderança que preocupa com o discipulado, que vê isso, que trabalha no discipulado, é importante. Fortalece o grupo central. Você lembra que eu falei, sempre tem um núcleo de pessoas. Muitas vezes, a gente gasta toda a nossa energia na periferia, nas pessoas que não têm compromisso. Chega na igreja, então a gente começa a fazer isso, trabalhar com as pessoas da periferia da igreja. É importante, mas o que nós devemos fazer é colocar a nossa força no núcleo, das pessoas que estão realmente buscando a Deus e treinar eles vão colocar e ganhar as pessoas que estão na periferia. E quarta coisa, essa última coisa que eu tenho é de preserva a unidade do Espírito. A gente não pode criar unidade, mas a gente pode cultivar a vida espiritual da pessoa e preservar a unidade que o Espírito Santo começou. Primeiro, Efésios capítulo 4, ele fala que a questão de andar pela maneira digna do Senhor, ele estava falando de unidade, e ele fala peleja para preservar a unidade do Espírito. E tem um culto dinâmico com participação. Eu sempre, quando eu tenho um culto, quando eu estou dirigindo um culto, eu tento fazer alguma coisa que pessoas, não simplesmente, a gente vai cantar corpo e família, levanta e cumprimenta seu irmão. Não, a gente deve ter uma coisa de orar um pelo outro, compartilhar alguma coisa, de alguma maneira que há uma ligação entre as pessoas durante o culto, algum contato, para não ficar só centrado no palco. Então, essa é a minha sugestão, são as coisas que eu faço.